Petrópolis do século XIX, Cultura e História. Esse foi o tema da aula magna de odontologia que marcou o início do ano letivo dos estudantes. O evento contou com a presença do diretor do Museu Imperial, Maurício Vicente Ferreira, como convidado especial. O tema, apesar de não estar diretamente ligado à odontologia, tem importância significativa para a formação dos novos alunos. Informações que também vão ajudar os estudantes que vieram de fora a entender a cidade onde estão construindo a formação profissional. Nós pensamos para essa aula magna realmente fazer um tributo à história, à cultura, às artes, que são tão importantes na formação de qualquer área do conhecimento, né? A gente não pode se fechar, né? Então eu escolhi estudar odontologia, eu não posso me fechar na odontologia. A presença do professor Maurício Ferreira hoje aqui foi assim a concretização desse nosso pensamento, né? Eu fiquei encantada de ver como que ele prendeu a atenção dos alunos. Então, eu hoje só fiquei pensando assim, por que não fizemos antes, né? Durante o evento, Maurício compartilhou histórias, curiosidades e diversas informações sobre o passado da cidade e da família real. Eu gosto muito de história, particularmente, e a história da nossa cidade ela é muito interessante, né? Porque não conta só sobre a história da nossa cidade, mas do Brasil todo. E apesar de não ser um tema voltado para odontologia, ele trouxe muitas curiosidades que até para mim, que sou daqui mesmo de Petrópolis, não sabia, como a praça, que hoje em dia chama Rui Barbosa, eu nem sabia disso. Sempre para mim foi Praça da Liberdade, como outras curiosidades até de outros países, usando de exemplo a nossa cultura também. E mesmo não tendo essa abordagem tão técnica assim da odontologia, eu achei bem interessante. Bom, as aulas magnas elas sempre são muito importantes para o nosso conhecimento em geral. E ele pode trazer vários conhecimentos específicos, como por exemplo, toda a arquitetura da cidade, em torno da cidade, a arquitetura do museu, história sobre a família real, tanto no Brasil como fora. E isso é muito importante para que nós podemos criar um conhecimento cultural sobre a nossa cidade e poder agregar isso também à profissão que nós escolhemos, que é a odontologia, como ele deu alguns exemplos de dentifrícios, ele informou que é tudo anotado no caderno que tinha na época sobre eles, e isso foi muito importante para nós termos esse conhecimento. Mas a história da odontologia também fez parte da aula. O diretor do museu destacou a existência de instrumentos dos dentistas do passado no acervo e convidou os alunos para visitarem o espaço e conhecerem essas antigas tecnologias de perto. Nós temos no museu instrumentos que pertenceram ao Jorge Kuhn, que era um enfermeiro e dentista do Hospital Santa Teresa. Dentre eles, a chave de Garangeot. A identificação desse objeto foi graças à atuação de um dentista, Tales de Magalhães, infelizmente já falecido, e que foi o diretor de um museu de odontologia do Rio de Janeiro. Ele, visitando Petrópolis, nos visitou e nos ajudou na identificação dessa peça, uma vez que nós, no museu, não temos essa expertise, o conhecimento desses instrumentos. Os instrumentos odontológicos antigos não apenas contam a história do passado, mas também revelam a evolução da profissão ao longo dos anos. A aula magna evidenciou como a história e a ciência se entrelaçam. Sem história, a ciência perderia seu contexto. Sem ciência, os eventos históricos seriam investigados e compreendidos de forma limitada. Bom, esses objetos, não apenas esses odontológicos, mas outros usados por outras áreas, eles são documentos de uma época, ou seja, eles são parte da tecnologia que era praticada, usada no século XIX e, portanto, são objetos de estudo, para que os alunos, pesquisadores possam conhecer um pouco dessa prática, desse uso, como foi o procedimento adotado, como esses objetos, esses instrumentos eram utilizados, até para estudar a transformação, ou seja, qual a formatação assumida nos dias de hoje. Esse foi o segundo evento em parceria com o Museu Imperial. Novos projetos em conjunto já estão previstos. Tivemos hoje o prazer de receber
professor Maurício Vicente Ferreira Júnior, diretor do Museu Imperial. E essa parceria suscita inúmeras outras possibilidades de relacionamento com o Museu Imperial, com a pesquisa histórica, com aproximação, intercâmbio, aumento da visão do nosso aluno. Ele propôs que façamos um convênio de colaboração e cooperação, não só para possibilitar aos nossos estudantes o acesso específico a acervos e coleções do museu, a troca de ideias, mas também a pesquisas em conjunto, como, por exemplo, aprofundar as ações, o cenário de saúde do século XIX, né? Como se dava naquele século a atenção à saúde. E também outras pesquisas de caráter mais tecnológico, como, por exemplo, rastrear DNA de instrumentais e coisas a serem estudadas, né?